Olá, meu nome é Gustavo Queiroz e juntamente com Carlos Henrique e Willy Garcia falaremos sobre os aspectos envolvidos na ocorrência de doenças com ênfase para o eucalipto, referenciando Silveira e Higashi de 2003. O princípio da infecção está relacionado com os efeitos da nutrição na anatomia da planta, como células epidérmicas e cutículas mais finas, parede celular com menor silificação, suberização e lignificação, a redução de compostos fenólicos importantes na inibição de pragas e doenças e o acúmulo de substâncias de baixo peso molecular pela maior atividade de enzimas decompositoras, como amilase, celulase, protease, entre outras. Essa figura representa os atrativos que fazem com que o fungo penetre na planta, sendo a difusão dos assimilados como açúcares e aminoácidos, onde esse fluxo incentiva a germinação do esporo, e também representa as principais barreiras da planta contra o fungo, como a cutícula, a parede celular, composta de celulose e lignina, a produção de compostos fenólicos para a proteção química da planta e o pectato de cálcio, que se encontra na lamela média. Dentre os desequilíbrios nutricionais que influenciam negativamente na planta estão o excesso de nitrogênio, que reduz a quantidade de compostos fenólicos e também de lignina nas folhas, deixando elas menos enrijecidas, a deficiência de potássio, que atrasa a cicatrização e mantém os estômatos abertos por mais tempo, além de acumular compostos de baixo peso molecular, uma menor suberização, lignificação, espessura da cutícula e também da parede celular, além de uma menor síntese de compostos fenólicos. A deficiência de cálcio resulta na melhor estabilidade da lamela média, facilitando a ação das enzimas liberadas pelo fungo. A deficiência de boro promove um acúmulo de açúcar nas folhas, rachadura nas cascas, parede celular mais fina e também menos lignificada. A deficiência de cobre resulta em uma menor lignificação dos tecidos também. A deficiência de enxofre resulta na menor síntese proteica e um acúmulo de frações nitrogenadas solúveis. A deficiência de molibdênio promove o acúmulo de nitrato. O excesso de manganês promove uma menor deposição de cálcio na lamela média e a sua deficiência a menor síntese de lignina. E esse gráfico mostra a relação da deficiência nutricional no teor percentual da lignina, em que podemos ver que a ausência do cálcio é a mais limitante no desenvolvimento dessa barreira. Dando sequência à nossa apresentação, vamos estar falando agora sobre nutrientes envolvidos na síntese de lignina. O ciclo metabólico de formação de lignina é um ciclo junto aos ciclos metabólicos de formação de fotossimilados dentro da planta, onde através de derivados desviados ou até mesmo distribuídos pela planta por toda a sua rota de circulação, eles acabam chegando a esse ciclo para a formação da lignina, que é de grande importância para a cultura. Vemos que a glicose e compostos fósficos são muito utilizados entre esses ciclos, junto aos nutrientes já liberados ao solo, como o manganês e o cobalto, utilizados na primeira parte do ciclo, onde vão gerar o ácido chiquímico e o ácido corismático, que vão se subdividir, dando sequência ao ciclo da formação da lignina. Na sequência, através dessa liberação, vão ser liberados os três compostos, que é a tirosina, filanina e triptofano. Todos eles ligados à formação estrutural da planta, através dos ciclos secundários metabólicos. Junto a outros tipos de nutrientes também liberados pelo solo e também disponibilizados ao local, temos o manganês, o cobre, o boro, o ferro e também o silício e o cálcio na formação final da parede celular, que através de todos esses compostos subdivididos e acrescentados esses nutrientes liberados aos solos, vão dar sequência à pós-formação disso, e assim gerando um composto final que, junto novamente a um composto liberado pelos solos nutrientes, que são o silício e o cálcio, vão formar a parede celular, que assim vão dar a parte estrutural e resistência à cultura. E aqui a gente vai ver um pouco do efeito do nutriente em ocorrência de doenças, onde a deficiência desse nutriente, onde o excesso dele
também pode influenciar na presença de doenças no local. No Eucalyptus marginata, que é uma espécie, a deficiência de zinco pode gerar a Phytophthora cinnamomum. O Eucalyptus sieberi, a deficiência de zinco também gera a Phytophthora cinnamomum. Eucalyptus citrodora, na deficiência de boro, ele pode gerar a Botryopsera ribes e a Lysiophobia theobromii. Também são culturas que também são doenças que dentro dessa cultura com a deficiência podem ser agressivas até certo ponto. Eucaliptos grandes, que é uma das culturas mais cultivadas, temos a deficiência de nitrogênio e fósforo, onde vai gerar uma das doenças mais conhecidas, que é a Drosophila eucalypti. Na deficiência apenas do nitrogênio, temos a Puccinia piscide. E no excesso de manganês e no déficit, associado ao déficit de potássio e boro, tem a Puccinia piscide também. Então, essa cultura ela tem que ser bem manejada, porque mesmo que com a falta de um e a sobreposição de outro, também pode gerar uma doença, como visto. Eucaliptus pilulares, que é a deficiência de nitrogênio e fósforo, gera a Phytophthora cinnamomum. Eucaliptus maculata, que na deficiência de nitrogênio e fósforo gera a Phytophthora cinnamomum também. E aqui temos a relação de deficiência de potássio e boro na severidade da Phacophthora piscide, que é uma das doenças que também atinge bastante a cultura do eucalipto. Aqui, onde ocorre a resistência através dessa falta ou desse excesso, temos que por mistura postula por centímetro quadrado. Então, às vezes, quando tem a completa deficiência, ele é suscetível completamente, temos a postula até 10 por centímetro cúbico. Quando o clone é mais ou menos resistente, temos de entre 5 e 10 com a omissão do potássio, com a falta do potássio. Com a omissão do boro e com o clone suscetível, ele acaba gerando menos do que a omissão do próprio potássio, do boro. Com a omissão do potássio e do boro, é algo que vai favorecer muito, porque acaba tendo entre 25 e 30 postulas por centímetro quadrado de planta, que é algo exageradamente grande. E acaba que, se o clone for resistente a essa doença, mesmo com a omissão dos dois, ela acaba controlando essa postula, ficando perto do zero. E com a omissão do potássio, boro e zinco, essa associação acaba se controlando mediamente perto a omissão apenas do boro e do potássio, onde fica entre 15 e 10 com o clone suscetível e o clone resistente fica entre 5 e 10. A relação boro e agressividade da Octiriibes. Então, vemos que quanto maior for essa falta desse boro solúvel, maior também vai ser a agressividade do ataque dessa doença dentro da própria cultura. E a relação nutrição mineral e ocorrência da pside. Efeito nutricional mineral sobre a ocorrência da pside em eucalipto com diferentes níveis de resistência. Então, resistências do materiais genéticos tem a alta, sustentável, moderada, suscetível e resistente. O efeito nutricional pequeno ou nulo, médio, alto e nulo. E os nutrientes associados ao aumento da resistência. Então, quando tem a falta do silício, aumenta a suscetividade, porém, mesmo com o efeito desse nutriente, acaba sendo pequeno ou nulo. Então, não vai ter influência favorável dentro dessa doença. Quando tem a omissão de todos os nutrientes, como fósforo, boro, cobre, manganês e silício, acaba sendo suscetível de médio a alto efeito na nutrição mineral, porque acaba acarretando aos resultados inferiores dentro da cultura. Efeito nutricional sobre a severidade da pside. Então, aqui temos os tratamentos com menos potássio, 2 nitrogênios, 2 zinco, menos potássio e zinco, menos manganês, menos cobre, menos boro, 2 vezes o potássio,
menos cobalto, menos boro, menos zinco, 2 boro, menos boro e menos zinco, menos potássio, menos boro, e 4 doses de manganês. Então, se viu que o nível de postula, quanto menor for o déficit de nutrientes, menor também vai ser o nível de postula. E quanto, dependendo de algum tipo de nutriente em excesso, pode também ocasionar esse efeito reverso e assim ter mais postulas por centímetro cúbico. E aqui temos a indecência e a severidade de acordo com as doses usadas de potássio na cultura. Que temos os maiores índices onde a dose acaba sendo maior dentro da parte de indecências e também um resultado muito parecido com as doses na parte de severidade de quilogramas por hectare. E aqui a severidade da dose de nitrogênio em efeito sobre a ocorrência da psídia, que quanto menor for a dose de nitrogênio, maior vai ser a severidade da doença em nota avaliativa visual sobre a cultura. E quanto maior for a dose, maior vai ser a resposta de resistência da cultura em cima dessa doença. Então, concluindo o artigo, a gente conseguiu verificar que o silício aumenta a resistência a doenças, né, dessas mudas. Deficiência de boro e toxicidade de manganês, ela aumenta, então, a severidade da ferrugem. Deficiência de nitrogênio e fósforo, ela pode favorecer, então, a infecção de fazer o septória eucalipti. Baixo nível de cálcio também favorece a agressividade, então, da Rhizoctonia solane. Deficiência de zinco, então, favorece a incidência de Phytophthora. Deficiência de boro na Eucalyptus citridora, ela aumenta a agressividade da Botrosfaria ribs e da Lasidioplodia trebomai. O excesso de nitrogênio aumenta a severidade de ferrugem, do mofo cinzento e do oídio. Bom, então a gente conclui que essa desregulagem, né, de nutrientes, ela favorece a incidência de doenças. Então, é extremamente importante que esses minerais eles sejam dosados e manuseados de forma correta para que essas mudas tenham, então, um bom desenvolvimento aí por todo o ciclo da cultura.